eu só jogar online aqui. Vamos se... Só um momento, Felipe. Tá ok. Estamos só. Vocês estão conseguindo transmitir na página? Bom, agora oficialmente seja bem-vindo. Nós estávamos postando o link também pelo YouTube e também pelo canal da TV local aqui da cidade de Cabo Verde. Seja muito bem-vindo ao nosso sul de Minas, você que é de Niterói, no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, nós te agradecemos pelo seu sim em compartilhar conosco estes dois temas tão importantes e pertinentes para a nossa atualidade. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou passar a palavra agora para o padre, que é pároco da nossa comunidade, e ele também te dará as boas-vindas. Obrigado, Jaco. Felipe, boa noite. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Desde já o nosso muito obrigado, viu, pela sua colaboração em poder hoje estar com a gente aqui essa noite. Essa temática muito forte, a gente sabe a relevância dela diante do grande sofrimento humano que todos nós passamos e muitas pessoas enfrentaram aí arduamente em suas vidas essa temática, tanto da depressão ou até mesmo aqueles que passaram pelo suicídio, tentaram o suicídio, bem como também pessoas que perderam seus entes através do suicídio. Então, aqui é uma satisfação grande a gente poder ter alguém que é católico, que vem a partir também da nossa fé, dar aí uma palavra de esperança e ao mesmo tempo também nos orientar, nos ajudar a assim também auxiliar tantas pessoas que passam por essa enfermidade aí humana. Então, muito obrigado, seja bem-vindo aí a Cabo Verde, do Rio de Janeiro a Cabo Verde, por meio dessa live, para você então deixar aí a sua colaboração. A gente acolhe você aqui com muito carinho, eu como pároco dessa paróquia, Padre Wilson, com o Diácono Jorge, nós acolhemos aí todos os nossos movimentos pastorais, acolhemos você aí com muito carinho para estar conosco. Seja bem-vindo, esse espaço é seu agora. Obrigado, Padre. Muito obrigado. A honra é toda minha. É uma alegria realmente estar com vocês por esses momentinhos aqui que teremos juntos. Realmente é uma alegria muito grande. Bom, eu vou falar algumas coisas que talvez dê um pouquinho de trabalho para o senhor depois, mas acho que vai ser um trabalho que o senhor vai gostar e que vai fazer bem ao povo. Podemos começar? Bom, vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou o Felipe, eu sou psicólogo. Como o padre e o diácono falaram, eu sou aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. É uma alegria realmente poder estar com vocês agora por esse momento. O diácono, na verdade, entrou em contato comigo, pediu que eu falasse um pouquinho sobre depressão e ansiedade, temas muito
relevantes, muito pertinentes aqui para nós nos tempos de hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que o Diácono, se quiser ficar à vontade para interromper e fazer perguntas, tá ok? Eu acho que eu tô com um delayzinho assim que tá demorando para eu chegar aí, mas a gente vai tentar acompanhar direitinho, tá bom? Vamos lá. O que eu queria dizer, primeiro de tudo, assim, a respeito da questão da depressão e da ansiedade, é que essas doenças são muito comuns, embora muito carregadas de muito preconceito, e é isso que a gente precisa entender e precisa conversar um pouquinho sobre isso para desmistificar um pouco desses preconceitos que nós temos com relação a essa questão, né? A depressão e a ansiedade, elas têm cura. São duas doenças que têm cura e que precisam ser tratadas. É importante que elas sejam tratadas, porque, caso contrário, nós teríamos... Eu vou tirar aqui só o meu fone só um pouquinho, porque como eu estou com o retorno de vocês, eu estou me ouvindo com muito alto. E aí está ficando difícil para eu conseguir manter aqui a minha fala, tá bom? Se vocês não estiverem me escutando direito, vocês me avisem, por favor. Vocês me escutam ainda? Nós estamos ouvindo perfeitamente. Tá ótimo. Então eu vou continuar por aqui. Eu acho que desse jeito vai ficar mais fácil. Bom, vamos lá. Então o que eu queria falar, e como eu vinha dizendo, a depressão e a ansiedade são duas doenças que têm cura, que precisam ser tratadas, e é fundamental que a gente tenha noção disso. Infelizmente, para muitas pessoas, essas são doenças muito mistificadas, né? Então, a gente acaba tendo muita gente que acredita que depressão é uma opção. É como se a pessoa não quisesse, de alguma maneira, sair daquilo. É como se a pessoa não tivesse disposição verdadeira para sair daquilo. É como se fosse besteira, né? Como se fosse a pessoa tivesse sendo molenga, como se a pessoa não tivesse realmente com vontade de fazer as coisas acontecerem. E é importante que a gente tenha clareza de que não é desse jeito. É como a depressão, claro, é um problema emocional, né? Então é mais difícil da gente conseguir enxergar. É diferente, por exemplo, de quando a gente vê uma pessoa que tem um problema físico. Então imagina só um paralítico, por exemplo. Essa pessoa, a gente não olha para ela e diz, vamos lá e anda, né? Uma pessoa que não tem uma perna, você não diz para ela que ela não está andando porque ela está de bobeira, né? Que ela está de besteira, mas porque você vê aquele defeito, você vê aquele problema e você então se comove de certa maneira. Com relação à depressão e à ansiedade, a gente não consegue enxergar, porque são problemas emocionais. Então, talvez isso contribua muito realmente para que as pessoas tenham essa noção, de certa maneira, de que elas não são doenças tão presentes, ou que elas são... Eu já ouvi muito aqui, não sei se vocês já ouviram por aí, mas aqui a gente ouve muito dizer que é doença de rico, né? Que gente que precisa trabalhar, que passa fome, não tem depressão, não tem ansiedade, que isso é uma besteira. E, de fato, não é assim que funciona. É preciso que a gente desmistifique isso, então, e que a gente compreenda realmente que depressão e ansiedade são doenças graves que precisam ser tratadas. Certo? Uma coisa importante que a gente precisa falar aqui
e aí a gente está falando para um público religioso, né, para um público que tem a questão da espiritualidade de maneira muito clara na vida, é que realmente há muitos fatores espirituais que mexem conosco. Mas a ansiedade e a depressão não necessariamente têm relação com isso. E é preciso que a gente tome cuidado com esse assunto, né? Muita gente confunde as coisas. Muita gente, por exemplo, diz que uma pessoa que está com depressão, o que falta para ela é Deus, por exemplo, né? Muitas vezes a pessoa depressiva, ela só não se matou ainda justamente porque ela crê em Deus. Então não se trata de ausência de Deus, não se trata de não estar mais próximo de Deus, não se trata de ter uma espiritualidade fraca, se trata de uma doença realmente grave, né? E muitas vezes é Deus que realmente sustenta essa pessoa. Então, cuidado, e eu decidi começar essa fala com vocês fazendo esse alerta, porque a gente escuta demais isso o tempo inteiro por aqui, né? Que se trata de ausência de Deus, que se trata realmente de a pessoa precisa voltar para a igreja, a pessoa precisa se reaproximar de Deus, como se isso resolvesse. É claro que isso ajuda, e muitas vezes isso é o que ainda sustenta a pessoa, mas a depressão ela precisa ser tratada de outras maneiras também, né? O que eu queria dizer, e isso precisa ficar claro para vocês, é que, como eu disse, né, que tem cura, tem tratamento, e quem tem depressão precisa buscar ajuda, precisa encontrar apoio, precisa realmente ter ajuda profissional, principalmente, né? Não dá, eu percebo muito isso, né? A gente tem observado bastante, por exemplo, e o padre talvez possa confirmar isso pra gente, mas as pessoas têm procurado muito o sacerdote, por exemplo, têm buscado muito o padre, pastores, né? Para de alguma maneira tentarem buscar essa ajuda com relação principalmente a depressão, né? E a gente sabe que, embora os padres sejam muito bem preparados, né, eles não estão prontos para lidar com a questão psicológica, porque eles não são psicólogos, porque eles não são psiquiatras, né? Então eles fazem ali todo um esforço muito próprio da vocação dos padres, mas não são eles que vão ser, embora eles ajudem e ter o padre ao lado e ter essa questão da direção espiritual é fundamental, né? Mas é preciso que a gente tenha um especialista cuidando dessa questão, é preciso que a gente tenha um especialista ajudando nisso, e esse especialista é o psicólogo, o psicoterapeuta, o psiquiatra, né? Essas são as pessoas que junto junto com o sacerdote vão ajudar a pessoa a sair dessa doença tão difícil, tão triste, que é a depressão. Então, por favor, não, aqueles que estejam nos ouvindo e aqueles que vão ouvir depois em outro momento, jamais acreditem e jamais voltem a acreditar que a depressão é algo simples, que a depressão é algo que pode ser resolvido com muita facilidade, que a depressão é algo realmente que não exige tanto cuidado, que é uma besteira, que é falta de vontade. Não é nada disso. É uma doença grave e precisa ser tratada por profissionais que estejam preparados para isso. É preciso, então, que a gente perca o preconceito com relação a esse tema. Como eu disse, a gente ainda percebe, mesmo hoje, em que a gente está falando, em que a gente fala muito sobre esse assunto, que a internet nos ajuda muito a observar e a buscar informação sobre isso, a gente ainda observa que as pessoas têm muito preconceito a respeito disso. E esse preconceito precisa ser dissipado. Esse preconceito precisa acabar para a gente realmente conseguir ajudar de maneira muito efetiva as pessoas que sofrem desse problema. Bom, o que eu queria falar agora um pouquinho são sobre alguns sintomas, né? Então, às vezes você não conhece muito bem, não sabe muito bem sobre esses sintomas, não conhece muito bem essas doenças, e eu queria falar um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo, né? O que pode estar dando, quais são os sinais que você pode estar percebendo, tanto para observar uma outra pessoa que possivelmente esteja depressiva, e para você se observar também, né? Lá no meu Instagram, inclusive, eu fiz um post há um tempo atrás, justamente diferenciando um pouquinho a tristeza e a depressão, né? Então, como é que eu faço para identificar se o que eu sinto é tristeza, né, do que é depressão, né? Como é que eu posso me basear melhor nisso, né? Tristeza é uma coisa
normal, todo mundo sente, né? Às vezes você acorda um dia um pouco mais triste, às vezes você não está com muita vontade de fazer aquilo que você precisa fazer, às vezes aconteceu alguma coisa que te deixou contrariado, às vezes acontece de você brigar com alguém, se desentender com alguém, às vezes acontece de você ter, sei lá, algum tipo de, enfim, de problema no trabalho, em casa, etc. E aí você fica triste, né? Mas isso é algo que passa logo, isso é algo que de alguma maneira fica ali por algum tempo, pouco tempo, mas daqui a pouquinho passa, daqui a pouco volta a felicidade, daqui a pouco volta a alegria, daqui a pouco volta aquele sentimento de normalidade, né? A depressão não. A depressão é como uma tristeza profunda. É algo que você muitas vezes sequer consegue explicar. A depressão é algo que muitas vezes você não consegue entender de onde vem. É muitas vezes uma apatia que te toma, é uma tristeza profunda que te toma, né? E que você não tem sequer forças para continuar avançando. É claro que há crises de depressão que são muito mais profundas, né? Não necessariamente você vai começar assim, mas você vai podendo ter sinais realmente de que você talvez esteja indo por um caminho de alguma maneira que daqui a pouco vai se tornar mais grave. E é por isso que a gente precisa, inclusive, interceptar antes, né? Perceber isso acontecendo antes. Então, se você percebe, ou se você sente essa tristeza profunda, sem muito motivo, sabe? Nada te alegra, nada tem muito brilho, né? A gente costuma brincar não, mas a gente costuma usar uma analogia dizendo que o mundo fica meio preto e branco, assim, você não consegue enxergar muita alegria nas coisas que estão ao seu redor, na sua vida. Você não consegue encontrar muito sentido. Você não vê muita razão, por exemplo, de levantar da cama. Não há mais razão, por exemplo, para você sentir vontade de ir trabalhar, sentir vontade de fazer um exercício físico, sentir vontade de, sei lá, muitas vezes até de tomar banho. Há pessoas que chegam ao ponto da depressão de não conseguirem mais ter sequer vontade de tomar banho, de fazer a própria higiene pessoal, né? Isso, claro, é um nível mais profundo, mas é mais ou menos por aí. É quando você percebe que há uma tristeza, um vazio profundo, né? Em que você já não consegue mais encontrar muito sentido, muita razão. Você olha e nada daquilo te empolga, nada daquilo te motiva a continuar. Viver, muitas vezes, se torna dolorido. É por isso que muitas pessoas acabam, por exemplo, se cortando, né? Eu não sei se vocês já viram isso, se já ouviram falar, mas o que a gente vê muitos casos de pessoas que às vezes cortam os braços, cortam as pernas, normalmente regiões que podem ser tapadas, né? E esse é um pedido de socorro, na verdade, né? É porque a dor está tão grande que é melhor trocá-la por essa dor física de se cortar, por exemplo, né? De alguma maneira, viver para a pessoa depressiva é dolorido. Viver para a pessoa que está com depressão é sofrido demais. É por isso que, infelizmente, algumas pessoas acabam cometendo suicídio, porque perderam tanto o sentido, o sofrimento é tão grande, acordar é tão sofrido, que essa pessoa prefere tirar a própria vida. Claro, né, a maioria dos suicídios acontecem num ato de surto, num ato que a pessoa está quase que fora de si, né? Enfim, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido também, porque às vezes no impulso a pessoa acaba tirando a própria vida. Então é preciso que a gente esteja atento a esses sinais que nós vamos tendo no momento que a gente está entrando nesse processo depressivo, tá? Importante que a gente esteja olhando para esses sintomas que nós falamos, e é fundamental também, eu vou falar daqui a pouquinho, no momento que nós vamos falar sobre a ajuda ao outro, é preciso que a gente também esteja sempre atento, com um olhar atento para as outras pessoas, para que nós possamos, de alguma maneira, perceber se aqueles que estão ao nosso redor, familiares e amigos, precisam de alguma ajuda nesse sentido, se eles estão dando sinais de depressão. E isso precisa estar, de alguma maneira, muito, muito forte para nós. Bom, e aí aqui eu queria falar sobre um assunto que pouca gente fala, talvez. Infelizmente, pouca gente fala. Acho que dentro da própria psicologia, a gente tem tido muitos problemas, assim, pelos caminhos que alguns colegas, infelizmente, tomam. Mas um dos grandes problemas que nós temos, que nós encontramos hoje,
é a mentira. E a mentira, talvez ela seja a maior fonte de neurose que nós encontramos hoje em dia. A mentira, ela faz com que você viva uma vida que não faz sentido. Porque você está vivendo, como o próprio nome diz, uma vida mentirosa. Ou seja, uma vida que não há razão, que não se justifica. Viver uma vida inserido na mentira, viver uma vida afastado da verdade, certamente vai te levar à depressão. Portanto, uma coisa que pouca gente fala, e é preciso que eu faça esse alerta a vocês, é que, por favor, abandonem isso. Abandonem essa prática da mentira. E aí, é claro que nós estamos falando daquilo que realmente daquela mentira que, de alguma maneira, nos domina. Né? Então é preciso que a gente esteja atento a isso. É preciso que você, meu irmão, minha irmã, estejam atentos a isso. A mentira é algo que vai te corroer. A mentira é algo que vai, de alguma maneira, fazer com que você viva num mundo distante da realidade. E quando isso acontece, naturalmente, você está afastado da saúde, né? A sua saúde mental estará comprometida e uma das consequências é justamente a depressão. Então, eu arriscaria dizer que um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, que causam certamente a depressão e muita gente, é justamente ver uma vida afastada da verdade. Isso é preciso que a gente acabe com isso. É preciso que a gente retome, abandone de fato a mentira. A gente se livre da mentira na nossa vida. É preciso que nós vivamos uma vida real. É preciso que a gente viva uma vida inseridos na realidade. Eu preciso estar inserido na realidade. Eu preciso ter clareza do que está acontecendo na minha vida. Eu não posso mentir para mim e para os outros. Eu não posso viver uma vida de mentira. Eu preciso encarar a realidade, por mais dura e difícil que ela seja. Eu não posso ficar, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, né? Imagina que você vive uma vida dupla, por exemplo, né? Em que você, por exemplo, demonstra para as pessoas que você é alguém que você não é, que você tem posses que você não tem, que você tem habilidades que você não tem. Alguém que, por exemplo, vá para uma entrevista de emprego, um exemplo bem básico, né, para a gente conseguir compreender essa questão da mentira. Vai para uma entrevista de emprego e diz que sabe determinada coisa, que tem determinada habilidade. Quando você é aprovado nesse emprego e você começa nesse emprego e você não sabe fazer aquilo que você disse que sabia, isso certamente vai te comprometer, porque você vai começar a viver numa situação extremamente complicada, porque você vai tentar o tempo inteiro encontrar saídas para aquela mentira que você contou. E aí você precisa contar mais uma, e você precisa contar mais uma, e você precisa contar outra, e mais uma, e mais uma. E você passa a se embrulhar num emaranhado de mentiras que faz com que você já não se reconheça mais. É evidente que o que vai acontecer é uma depressão profunda. Porque você se perde. Você já não sabe mais quem é você e, naturalmente, a sua vida perde o sentido. Né? Então, uma exortação mesmo que eu faço a vocês. Abandonem a prática da mentira. Vivam uma vida inserida na realidade. Vivam uma vida com verdade. Vivam uma vida em que vocês realmente sejam quem vocês são. Em que vocês reconheçam quem vocês são, inclusive para que vocês possam corrigir e mudar aquilo que precisa ser mudado. Carl Rogers já dizia isso, né? Curioso paradoxo. Quando me conheço, posso então mudar. Né? Santo Agostinho já dizia também, aceita-te, conhece-te, aceita-te, supera-te. Né? Então é preciso que você tenha coragem, inclusive, de conhecer-se a si mesmo, de compreender quem você é com toda a verdade, para que você possa, então, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, para que você possa fazer as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. Então, esse é um ponto fundamental. Abandonem a mentira. Vivam uma vida real. Vivam uma vida inseridos na realidade. Isso é fundamental se vocês quiserem realmente afastar, mandar para longe a possibilidade da depressão. A gente tem tratado isso bastante no consultório. A gente tem tratado
bastante sobre isso nos atendimentos, né? Trazendo as pessoas para a realidade, afastando as pessoas da mentira, trazendo as pessoas de volta para uma vida verdadeira. Isso cura. Isso realmente cura. Se tem alguém aqui que nos assiste e que reconhece essa questão, acredite, se você abandonar a mentira, se você se afastar desse caminho de mentira, se você realmente reassumir a sua vida de verdade, você já vai estar dando um grande passo em direção à cura. Muito bem. Bom, e aí aqui eu falei, né, um pouquinho que é sobre a questão do sentido, né? Quando a pessoa está com depressão, ela perde um pouco do sentido, né? A vida dela já não tem mais uma razão de ser, ela já não tem mais tanta condição de entender por que vale a pena continuar vivendo. E o tratamento contra a depressão, né? O tratamento da depressão, ele vai se dar através, e é esse o trabalho que a gente faz, desse reencontro com o sentido, de a gente realmente reencontrar a razão, da gente reencontrar de alguma maneira o sentido que faz com que a nossa vida vale a pena ser vivida. A primeira de todas as razões, né, o primeiro sentido de todos é compreender realmente que nós temos, que a nossa vida é valiosa, que nós temos valor. Nós, por exemplo, somos completamente diferentes dos animais, né? Nós seres humanos somos privilegiados, os únicos seres capazes de transcender, os únicos seres capazes de sair de si mesmo e olhar para si mesmo de fora. O cachorrinho não faz isso, o gatinho não faz isso, os outros animais não fazem isso. Tá? Só nós temos essa capacidade. Isso por si só já demonstra o tamanho da dignidade que nós temos como seres humanos. Isso por si só já demonstra o tamanho da nossa dignidade e por isso, e somente por isso, nós já precisamos entender que esse é um grande sentido que vale a pena viver. Né? Então a gente precisa reencontrar esse sentido, a gente precisa encontrar uma razão de viver. Viktor Frankl, um grande autor, psiquiatra, psicólogo, fundou a logoterapia, né? Alguém, inclusive, que não é muito distante de nós, alguém quase que contemporâneo nosso, né? O Viktor Frankl, ele diz para nós que, na verdade, que a gente encontra o sentido por dois caminhos, né? Amando alguém ou servindo a uma causa. Né? Então, a pessoa que, de alguma maneira, não consegue mais enxergar uma razão na vida dela, um sentido na vida dela, certamente é uma pessoa que está amando pouco, ou que não consegue mais amar, ou que, de alguma maneira, está afastada disso e que, não, por consequência, não consegue servir aos outros, não consegue servir a uma causa, não consegue servir a um propósito, não consegue servir de alguma maneira as outras pessoas e, portanto, a vida dela realmente não tem mais sentido. Né? Você pode ver, a pessoa depressiva, o que acontece com ela. Ela não ama mais, porque ela não serve mais, ela não faz mais nada, porque ela está literalmente trancada no quarto, ela está, quando não, está só sobrevivendo aí realmente, fazendo as coisas sem muita vontade, sem muito ânimo, sem muito desejo, né? E isso evidentemente demonstra e confirma essa nossa teoria. É preciso que o sentido seja reencontrado a partir disso, a partir da nossa capacidade de amar e a partir da nossa capacidade de servir. Né? Alguém que não serve, né, que não serve aos outros, alguém que não está à disposição dos outros, alguém que não está ali de coração inteiro a serviço das outras pessoas, certamente terá dificuldades de encontrar razão, sentido para a sua vida. Né? Infelizmente, uma grande desgraça do nosso tempo é esse assunto, essa história de amor próprio. Né? Porque, na verdade, o amor não foi feito para nós. O amor foi feito, o amor vem, nós temos amor, e o amor ele se transforma em ação, em ato. Não tem isso de amar a mim mesmo. Né? É claro, não é como se eu não tivesse que me cuidar, mas a essência desse discurso de amor próprio nos torna egoístas. A essência dessa história de amor próprio faz com que eu pare de pensar no outro e pense primeiro em mim.
E isso é um grande problema. Isso certamente vai tirar de nós essa capacidade de encontrar o sentido. Isso certamente nos levará à depressão. Portanto, é fundamental que vocês tenham isso em mente. Nós precisamos, por primeiro, servir aos outros. Primeiro, o nosso interesse, o nosso amor tem que ser aos outros. O nosso serviço precisa estar, a nossa vida precisa estar a serviço, à disposição dos outros. É isso que faz com que ela se justifique. É isso que faz com que a minha vida faça sentido. É isso que vai fazer com que a sua vida faça sentido. Alguém que fica o tempo inteiro querendo só, de alguma maneira, amar a si mesmo, né? Tá preocupado demais. Ah, mas eu vou ficar cansado. Ah, mas ninguém me dá nada em troca. Ah, mas, enfim, eu não tenho nenhum tipo de benefício. Eu preciso pensar primeiro em mim. Isso é um equívoco enorme. Abandonem esse discurso, abandonem esse pensamento, porque isso vai te tornar uma pessoa egoísta. Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa, inclusive, sozinha. E, daqui a pouco, certamente uma pessoa que não encontrará mais sentido verdadeiro na própria vida. E isso é, de alguma maneira, um caminho que vai em direção à depressão. Muito bem. E aqui, uma outra coisa também que é fundamental, que a gente precisa falar, e que é fundamental, infelizmente, a gente não ouve mais falar sobre isso. Infelizmente, isso não é mais algo tão presente. Mas a confissão. Por que eu estou falando da confissão? Né? Lembra que eu falei sobre mentira? Né? Quando eu falei sobre mentira, isso significa que nós vivemos uma vida, certamente, uma vida conturbada, bagunçada. Porque a mentira faz isso, a mentira bagunça tudo. E a confissão, evidentemente, o padre, eu não vou entrar nesse mérito, porque o padre e o diácono estão aí, e certamente eles têm muito mais capacidade de falar sobre a confissão enquanto sacramento e as graças que esse sacramento traz a nós, né? E essa parte fica para eles, por um outro momento. Mas por que a confissão é um elemento, inclusive, que eu indico para os meus pacientes? Porque o ato de você confessar a alguém os teus pecados, o ato de você confessar a alguém a tua falta de caridade, o ato de você confessar a outra pessoa as tuas fraquezas, isso por si só já te torna um pouquinho mais humilde. Isso te torna um pouquinho mais consciente da tua natureza. E isso te torna, certamente, um pouquinho mais... te traz uma dimensão da realidade muito maior. Porque quando você está vivendo uma vida desregrada, quando você está vivendo uma vida sem virtudes, quando você está vivendo uma vida abarrotada de vícios, quando você vive uma vida distante da verdade, o que acontece é que você deixa de ser humano. Você passa a ser um pouco mais bicho. Você vai perdendo pouco a pouco essa sua dimensão humana, aquilo que te diferencia dos animais, né? E isso, naturalmente, faz com que você vá ficando cada vez menor. Né? Eu lembro que eu assisti, há muitos anos atrás, uma peça da comunidade Shalom, chamada O Canto das Írias. E nessa peça, é muito interessante, acredito que deva ter na internet, quem puder assistir, assista. Nessa peça, a história da peça basicamente é alguém que vivia com a verdade. Em algum momento, essa pessoa some, essa pessoa decide romper com a verdade. E nesse momento, ela começa então a se encontrar com tudo aquilo de ruim que há na vida. Tudo aquilo, todo tipo de vício, todo tipo de problema, enfim. E pouco a pouco ela vai se transformando naquilo. Né? Na peça, cada uma dessas coisas é uma ilha. E essa pessoa, na medida que vai tendo contato com essa ilha, ela também se torna uma ilha. Esse ser que já não é mais humano, que sequer anda como humano. É claro que isso é uma figura, né? Mas nós também, quando vivemos uma vida distantes da verdade, quando vivemos uma vida sem buscar as virtudes, quando vivemos uma vida, portanto, repleta de vícios, também nós deixamos de ser um pouco humanos. Também nós perdemos o nosso olhar humano. Também nós passamos a não acreditar mais
na nossa própria humanidade propriamente dita, né? Então, isso naturalmente nos leva à depressão, porque também isso faz com que o sentido se perca. Em algum momento, você se depara com isso e você fala assim, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Caramba, o que a minha vida reflete? Caramba, o que as pessoas enxergam em mim? Eu não sou alguém que tenha virtudes, eu não sou alguém que sirva aos outros, eu não sou alguém que ama os outros, eu sou alguém que vive uma vida de mentira, eu sou alguém que vive uma vida de pecado. E aí, qual é a razão de estar aqui? Vale a pena continuar nesse mundo? Vale a pena continuar nessa vida? E esse é o gatilho para a depressão. Esse é o gatilho para tudo se acabar. Esse é o gatilho que vai fazer com que você talvez ingresse nessa depressão, nesse período tão sofrido da depressão. Portanto, a confissão é, não só espiritualmente falando, e não dá para a gente desassociar, né, de fato, o que nos torna humanos é justamente a nossa dimensão espiritual, mas a confissão enquanto elemento espiritual, e ali com o sacramento, e todos os benefícios que esse sacramento nos traz, mas também psicologicamente falando, também emocionalmente falando, é uma ferramenta da qual a gente precisa se utilizar cada vez mais. Cada vez mais. Muito bem. Espero que vocês me ouçam e deem trabalho aí ao padre, para ele trabalhar bastante, atendendo muitas confissões. Bom, vamos lá. E aí, uma outra etapa, como eu falei lá no início, né, o sacerdote nos ajuda nesse processo de cura, muito propriamente através da direção espiritual e da confissão. E aí, para nós, profissionais, sobra, né, resta também um trabalho que é fundamental, que é a terapia e a questão dos remédios, mas especialmente para os médicos, né, para os psiquiatras. E é fundamental que se perca o preconceito com relação a isso. Tem muita gente que ainda hoje diz que terapia, que ir ao psicólogo é coisa de maluco. Tem muita gente que ainda hoje tem muito preconceito com relação ao uso dos medicamentos. É fundamental que vocês entendam que o psicólogo, o psicoterapeuta, que o psiquiatra, eles estudaram, eles realmente estão preparados para isso. E quando alguém recomenda na terapia determinadas coisas, e quando alguém recomenda um determinado remédio, há um embasamento por trás disso. É preciso perder esse tipo de preconceito. É preciso acreditar realmente naquelas pessoas que estão conduzindo a tua vida, que estão conduzindo de alguma maneira o teu tratamento naquele momento. Então confiem no seu psicólogo, confiem no seu psiquiatra, usem os remédios, façam terapia. Tem muita gente que acaba optando só pelo remédio, né? Isso também não é o ideal. Porque há estudos que mostram isso, né? A evolução é muito mais rápida quando se associa remédio e psicoterapia, né? Também só a terapia muitas vezes não é suficiente, muitas vezes é preciso inserir ali o fármaco, é preciso muitas vezes inserir o medicamento, porque às vezes a pessoa está passando por uma questão que precisa ser organizada organicamente, e aí o remédio vai fazer isso. Aquele comportamento que o psicólogo vai tratar na terapia está sendo afetado por elementos orgânicos que o remédio precisa cuidar, né? Então é preciso que não se tenha preconceito sobre esses assuntos, é preciso que não se tenha medo a respeito disso. Façam terapia, procurem um psiquiatra no caso de uma depressão, né? Às vezes o próprio psicólogo vai orientar a busca pelo psiquiatra. Não tenham medo, por favor, não tenham medo. Não tenham medo, é fundamental que vocês tenham coragem, que vocês se sintam encorajados realmente a buscar o tratamento e seguir aquilo que precisa ser feito, aquilo que vai ser prescrito para vocês, tá bom? É fundamental que tenham isso. Ah, Felipe, mas eu vou viciar no remédio, nunca mais eu vou sair disso. Olha, as pessoas que viciam no remédio são pessoas que, na maioria das vezes, estão fazendo da própria cabeça, não estão fazendo psicoterapia, não estão dando ouvidos ao psiquiatra, estão fazendo tudo a seu bel prazer e aí, naturalmente, vão se tornar dependentes. Também deixar o remédio precisa ser programado, né? Você vai pouco a pouco fazendo, ou seja, é preciso que tenha acompanhamento. Então, fiquem tranquilos. Se for necessário usar remédio, não há risco algum, desde que vocês estejam sendo realmente acompanhados, desde que vocês não abram mão do tratamento. Certo? Não tenham esse tipo de preconceito, não acreditem nesse tipo de coisa que ainda se fala, porque isso só os afasta cada vez mais, os deixa cada vez mais distante da cura que vocês tanto
que vocês tanto precisam, que as pessoas que vocês amam tanto precisam. Muito bem, a gente já vai se encaminhando pro final, mas eu queria falar a respeito de uma postura que eu sempre escuto, né? Escuto muito, que é justamente assim: poxa, Felipe, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade. A ansiedade é algo também muito difícil, né? Quando você está com toda aquela agitação, quando você não consegue se controlar, quando você tem muitas crises de choro, quando você realmente assim está numa situação de angústia muito grande também, né? A ansiedade faz muito isso conosco. Então, quando a gente está nessa situação de ansiedade, de depressão, perdão, quando muita gente não está assim, mas a gente sabe de pessoas que estão assim, né? E aí as pessoas ficam extremamente preocupadas em como fazer, né? Poxa, como é que eu faço? Como é que eu ajo, né? Como é que eu faço? Eu falo para a pessoa buscar ajuda, mas a pessoa não busca ajuda. Como é que é? E a gente precisa aprender uma coisa. Muitas vezes, quando você fica extremamente insistente, você se torna uma pessoa chata. E a pessoa que já está tão mal, ela começa a olhar para você não mais como um auxílio, não mais como um ombro amigo, mas como alguém que está atrapalhando, né? E é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Não se tornem pessoas chatas, não se tornem pessoas extremamente insistentes. Saibam, tenham sabedoria, né, na hora de escolher o momento certo para falar, escolher as palavras certas, saber, inclusive, ouvir uma determinada rejeição. Isso tudo é importante. É preciso que, se você realmente quer ajudar alguém que está numa circunstância, numa situação como essa, é preciso que você tenha essa inteligência. Nem sempre a pessoa vai te ouvir, nem sempre a pessoa vai fazer aquilo que você está recomendando, nem sempre a pessoa vai aceitar uma ajuda imediata, né? Não é para desistir, não é para desistir. Muito pelo contrário, é para continuar. É para continuar do lado da pessoa. E aí é uma coisa que a gente precisa recuperar, uma lembrança, um aprendizado que a gente precisa ter. A gente precisa saber ser presença no silêncio. Tá? Muitas das vezes, a gente vai no impulso de querer ajudar, a gente quer ficar falando, a gente quer ficar dando dicas, a gente quer dizer o que a pessoa tem que fazer, e às vezes não é isso que a pessoa precisa. Talvez naquele momento que a pessoa precisa da sua presença, somente. Tá? Nós precisamos saber ser presença no silêncio. Às vezes você está do lado daquela pessoa ali, sem dar uma única palavra, já é suficiente para essa pessoa se sentir melhor. Às vezes essa atitude faz com que ela, inclusive, expanda mais os ouvidos para aquilo que você tem para falar para ela. Tá? Então, nem sempre falar demais, nem sempre recomendar um monte de coisas, nem sempre dizer como a pessoa tem que agir é o mais importante. Há momentos em que somente a presença é importante. Somente a presença já é suficiente. Aprendam isso. Aprendam a ser presença, mesmo no silêncio, na vida dessas pessoas. Aprendam isso. Ajam assim. Façam essa experiência, inclusive. Né? Muitas vezes é isso que a pessoa está esperando e muitas vezes isso vai ter muito mais eficácia do que a tua insistência em dizer que precisa disso, que precisa daquilo, que precisa daquilo outro. Né? A presença, uma presença de verdade. Preciso estar ali junto da pessoa, né? O tempo, mostrando para a pessoa que você está do lado dela. Né? Isso muitas vezes cura muito mais do que um montão de falas. Né? O silêncio, a presença no silêncio, muitas vezes cura muito mais. Bom, basicamente, foi mais ou menos isso que eu pensei para a gente falar hoje. A gente não tem tanto tempo. Claro que esse assunto é um assunto que demanda muita coisa. É um assunto que a gente poderia passar vários e vários dias, inclusive, falando sobre ele. Certamente há muitas dúvidas, eu não estou vendo se tem comentários, enfim, então eu peço até desculpas por eu não ter respondido, se tiver algum comentário aí, porque eu não estou realmente vendo. Mas, de fato, seria um assunto que a gente teria que gastar muito tempo para falar. Não é um tema que se esgote com tanta facilidade, mas essa é a mensagem que eu acho que é a mais importante para nós, né? É essa compreensão de que é necessário para a nossa vida vivermos inseridos na verdade,
diante da realidade, buscando virtudes, nos afastando dos vícios, servindo e amando. Se nós conseguirmos seguir dessa maneira, pode ter certeza que nós teremos muito mais facilidade para lidar com os nossos problemas, para lidar com as questões difíceis da vida e certamente estaremos mais distantes da depressão, porque isso faz com que nós sejamos verdadeiramente humanos. Isso faz com que nós sejamos verdadeiramente pessoas mesmo. Nós seremos pessoas e não bichos, e não animais, não seres quaisquer, seremos pessoas, seres humanos. E é isso que é fundamental. Bom, agora, não sei se o padre e o diácono querem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Ô, Felipe, uma certa vez eu tive um encontro com um psiquiatra e ele tratava do tema do suicídio. Então eu te pergunto, quando é que a pessoa depressiva ela já está caminhando silenciosamente para uma tentativa de suicídio? Certo, diácono, assim, a gente não, infelizmente, a gente não consegue ter muito grande a efeito, né? Enfim, porque se a gente tivesse possibilidade, certamente nós agiríamos para evitar esse tipo de coisa. Mas às vezes a pessoa dá alguns sinais. Como eu disse, a maioria, e há uma pesquisa, sempre quando chega lá no Setembro Amarelo, enfim, naquele período em que a gente fala muito sobre essa questão, sempre surgem pesquisas e tudo mais, e há algumas pesquisas que demonstram que a maior parte, né, dos suicídios, as pessoas sequer percebiam que a pessoa estava pensando nisso, né? Mas realmente há sinais que a gente pode observar, né? Então, por exemplo, o fato da pessoa ter um diagnóstico de depressão já precisa ser um ponto de alerta para nós, né? Então, se você conhece alguém que tem depressão, isso você já precisa ter um sinal. Não é para sentir pena, não é para sentir desespero, não é para ficar tratando como um bibelô, não é nada disso. Mas é para você estar atento, né? Que você precisa estar prestando atenção nessa pessoa. Isso já é um ponto. Outro ponto importante é que muitas vezes essa pessoa começa a dar alguns sinais, como, por exemplo, adquirir determinados remédios, né? Então, se você vê que essa pessoa tem remédios, né, remédios que normalmente ela não usa, é um ponto de alerta. Às vezes o comportamento de se despedir também, às vezes a pessoa fica um pouco mais melancólica, sabe, assim, se despedindo, falando coisas diferentes do que ela normalmente fala, né, sempre falando como se aquela fosse a última vez. Você tem a impressão de que ela está falando, puxa vida, parece até que vai embora, parece até que, enfim, que é a última vez que a gente se fala, enfim, tudo isso pode ser sinal de que essa pessoa está pensando no suicídio, e esse é um alerta importante. Eu tenho um paciente que ele, por exemplo, não falava para as pessoas, né? Hoje, graças a Deus, ele inclusive diz que não é mais um suicida, que ele já não pensa mais nessa hipótese, mas quando ele tinha isso muito forte para ele adquiriu remédios, os remédios ficavam guardados na mesinha da cama, né, ali no criado mudo da cama, e era isso, né, ficavam ali e ele ficava só esperando aquele que ele julgava ser o momento mais propício, ele achava que ele tinha que organizar as coisas. Isso é um ponto importante também, porque a pessoa, quando ela vai se matar, né, quando ela está pensando em se matar, muitas vezes ela quer resolver as coisas. Então, por exemplo, ela quer resolver os problemas, ela quer resolver as burocracias. Então, se você observa que essa pessoa está preocupada com isso, né, está preocupada em resolver muitas coisas, né, como se ela estivesse realmente se preparando, né, para algo, isso também pode ser um sinal de alerta. Então, esse paciente ele fazia isso, né, mas ele jamais tinha dito a qualquer outra pessoa que ele pensava nessa possibilidade. E a ideia dele era essa: um dia à noite ele tomaria os remédios e morreria, e depois de algum tempo as pessoas o procurariam, né? Ele sequer tinha a intenção de se jogar pela janela, por exemplo, porque ele tinha pavor das pessoas lá embaixo ficarem vendo o corpo. Ele queria ficar ali
no quarto dele, tomando os remédios e morrer, até que algum dia alguém encontraria o corpo. Ou seja, ele realmente não demonstrava, morava sozinho, enfim. Então ele não tinha intenção de demonstrar muito para as pessoas essa questão, sabe? Então é preciso que a gente tenha cuidado, porque às vezes a pessoa não está dando tantos sinais. Então só o fato de ser depressiva já é um alerta, e todos esses outros sinais, pequenos sinais que podem realmente aparecer, precisam ser alerta aí pra gente. Felipe, há uma grande responsabilidade dos pais, por parte dos pais, acerca dos filhos, principalmente na infância, pré-adolescência e adolescência. Nós estamos vivendo num contexto em que os pais estão totalmente voltados para os seus afazeres, os seus trabalhos, estão terceirizando a responsabilidade, tanto paterna quanto materna, e em nome dessa ausência de responsabilidade, eles estão injetando nas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, alguns aparelhos digitais, né? Nós sabemos aí quais são esses aparelhos. Nós estamos criando uma sociedade totalmente, como você mesmo já tocou no assunto, né, narcisista, né, ao extremo agora, com certeza. Então, nós temos, de um lado, né, pais que, por não terem condições de darem atenção para darem o que os filhos querem, né, não são presentes e, ao invés da presença, dão presentes. Nós estamos aí criando todo um outro cenário que com certeza trará futuramente consequências talvez um pouco desafiadoras, tanto para vocês psicólogos quanto para nós enquanto igreja. Criança, depressão e suicídio, né, são relacionáveis. Há grandes casos, ainda mais nesse contexto de mídia, né? Nós estamos aí na era digital, né? Em função disso, né, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes estão cada vez mais dentro de seus quartos, com seus aparelhos de telefone, conectados a inúmeras redes, se expondo não tanto no pensamento, mas se expondo fisicamente, se expondo também. A mídia, poderíamos dizer que é uma consciência, né, dessas crianças, desses jovens. Então, criança, depressão e suicídio, a criança é refém desta era digital ou de quem é a culpa, quem é o responsável, como ficarão as crianças, tem cura, como é que funciona? Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma disso. Esse ambiente de afastamento do relacionamento entre pais e filhos e uma inserção extremamente abrupta das crianças às telas, né, ao meio digital, certamente será, já é um problema muito grave, né? Certamente crianças podem ter depressão, certamente crianças pensam em suicídio, infelizmente, né? Porque desde já elas não conseguem ter, desde muito pequenas elas já não conseguem encontrar esse sentido na vida do amor, né? Porque elas não recebem dos pais ali essa atenção, esse carinho e esse amor que elas tanto desejam. Muitas vezes, se não caminham para a depressão, caminham para a delinquência, né? Infelizmente, porque elas não conseguiram receber ali aquele amor que é algo que é fundamental nessa fase, né? Da infância. Então, é uma coisa que é fundamental, inclusive, de se falar, né? Hoje, nós vivemos uma sociedade em que os adultos são adultos em corpo, mas em personalidade são completos imaturos.
são pré-adolescentes, né? Nós vivemos uma sociedade que a gente chama de sociedade de quarta camada, né? Pensando na teoria das camadas da personalidade, a gente vive uma sociedade de quarta camada. Por quê? Porque são pessoas que lá na infância, quando precisavam ter essa questão, essa validação emocional feita, especialmente pelos pais, não receberam, né? E aí elas já vão para a adolescência e depois para a vida adulta extremamente imaturas, buscando o tempo inteiro uma espécie de validação dos outros, buscando o tempo inteiro uma espécie de uma busca mesmo por suprir carências, né? E isso certamente vai fazer com que essas crianças, com que essas pessoas, se não desenvolveram ainda lá na infância, provavelmente desenvolverão a depressão na vida adulta, porque a vida delas não está seguindo o percurso, fisicamente sim, está seguindo um percurso natural, mas não está seguindo o percurso emocional que deveria seguir. A personalidade não avança. E, naturalmente, quando você se olha com 30 anos, por exemplo, e não se percebe como um adulto, olha para sua vida e a sua vida não é uma vida que faça sentido, uma vida de adulto, naturalmente, você vai se sentir, provavelmente, depressivo. Provavelmente você vai entrar na depressão. Então, a infância é uma fase que é fundamental para tudo na nossa vida. Para tudo, absolutamente para tudo, né? Então, os pais precisam estar conscientes disso, né? Não é nem como se eu fosse alguém contra completamente ao uso de telas, embora eu tenha grandes restrições a isso, né? Mas não se trata de ser desse jeito, se trata de que os pais precisam compreender o papel importante que eles têm na vida de seus filhos, principalmente na infância, né? E é preciso que os pais, inclusive, estejam atentos àquilo que está acontecendo. Muitas vezes os pais não percebem a depressão acontecer porque não olham, não conversam, não escutam, não sentem seus filhos, não estão com eles, né? Então é preciso que os pais estejam atentos a isso. Se não estiverem, eles vão estar muito provavelmente empurrando os seus filhos para uma vida extremamente imatura e potencialmente depressiva. Muito bem. Com certeza são inúmeras as perguntas que nos fazem pensar um pouco mais nesse tema, né? Depressão, suicídio tão presente, tão atual, principalmente nesse século XXI. Poderíamos ainda dizer que, ainda que estejamos num tempo totalmente pandêmico, nós ainda temos a depressão como o vírus que ainda atravessa as gerações e também, com certeza, as eras. Muito bem, com certeza foi para nós de grande valia, né, essa reflexão sua, de alguém que, eu sempre digo que há uma diferença entre o psicólogo e o psicólogo católico, né? O psicólogo católico, ele olha tudo a partir da fé, dos dados da revelação. E sempre quando aqui na comunidade há algum caso, né, alguma coisa que eu me deparo, eu sempre peço para que a pessoa, aquilo que não está no meu alcance, ela procure um psicólogo, de preferência um psicólogo cristão, que vai tratar a partir da fé, vai pegar a base que aquela pessoa traz de fé, de experiência religiosa, de crença e ajudá-la a resolver os seus conflitos, né, os seus desvaneios com maior sabedoria e também com maior inteligência. Né? Então nós vemos aí, mais uma vez, entre a psicologia e entre a fé, aquilo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, né, escreveu na Fix et Ratio. A fé e a razão são como as duas asas de um mesmo avião. E se falta uma asa, o avião não decola e se está no ar, ele não se sustenta. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar a palavra para o padre,
né? Depois esse vídeo ele vai ser compartilhado no YouTube, né? O nosso técnico aqui vai fazer vai baixar o vídeo, não conseguiu fazer ao vivo, mas com certeza muitas pessoas ao longo do dia, né, amanhã e durante a semana estarão revisitando esta palestra. Nós estamos numa realidade sul-mineira, uma realidade totalmente corrida nessa época do ano, porque a nossa base cultural aqui também de trabalho é a colheita do café. Então nós estamos numa época em que as pessoas estão chegando em casa, né, e vão deitar cedo porque se levanta muito cedo por conta da colheita do café. Mas com certeza estarão, né, foi muito bem compartilhada, né, muitas pessoas também acompanhando, muitas pessoas assistindo também. E nós temos também a participação de um monge cisterciense que é psicólogo, seu colega de profissão, lá do mosteiro cisterciense de Nossa Senhora do Divino Espírito Santo, em Claraval, né, que está acompanhando e se interessa muito pelo tema também. Então, mais uma vez, da minha parte, muito obrigado. Obrigado por ter aceito esse convite de partilhar um pouco. Quem sabe depois, no pós-pandemia, sabe lá Deus quando vai terminar, mas você possa vir aqui, né? Talvez, né, no final de semana, trabalhar com o povo, de modo geral, com as pastorais, com os movimentos, né? Isso é interessante, isso faz parte do nosso crescimento humano, né, do nosso crescimento também cristão. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito, né, em nome do Padre, ele vai falar aqui também, né, por ter aceito este convite de partilhar um pouco da sua sabedoria, da sua inteligência e também do seu tempo, né. Agora, com a internet, não existe mais fronteiras, nem nos estados, nem nos países e muito menos no mundo, né? Então, tem os seus benefícios também. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Felipe, muito obrigado, viu, pela a sua disponibilidade em nos ajudar a compreender sobre todo esse percurso que você nos salientava por meio dessa palestra, né? A nossa vida é essa sempre busca de desejo da gente conhecer, da gente aprofundar assuntos que nós conhecemos e assuntos que nós desconhecemos, né? Às vezes nós afirmamos um grande conhecimento na tal temática e por vezes a gente não consegue enfrentar quando ela nos visita, sobretudo a doença da depressão. E você deixava muito claro em todo momento que você falava, né, de todo esse ponto científico, bem como também o pensamento cristão, católico, que vai nos levar ao encontro com Deus, né? Em vários momentos você deixava claro para a gente, né, sobretudo quando você falava em relação ao preto e branco, né, o sintoma que acaba ocasionando a pessoa que está com depressão. E a conjugação desse preto e branco, já esperando aí ver a beleza de um céu, né, que é a nova visão arco-íris, assim podemos dizer, né, é justamente esse fortalecimento em Deus, né? Então, muito bem colocado também, quando você falava dessa partilha que é necessário ter por meio do sacramento da confissão. O sacramento da confissão, por vezes, ele gera uma resistência muito grande na pessoa, né? E ela está sofrendo também, ela está passando pela dor psíquica, mas por vezes ela não querer se abrir a Deus, porque o sacramento é a abertura a Deus, né? Faz com que ela volte ainda mais fechada e ela não vai conseguir ver o arco-íris, ela vai continuar ainda vendo o preto e branco. Então, essa abertura, essa partilha de ir ao encontro do outro é justamente nesse sentido, né? E quando a pessoa vai buscar o sacramento da reconciliação, ela está buscando justamente isso, né? Essa oportunidade de voltar para enfrentar uma coisa muito séria, né? Que é justamente a depressão, que não é algo, não é bem os preconceitos, conforme você falava, né? Que muito se tem, mas ela vai porque ela está precisando de ajuda. O sacramento da confissão é justamente esse fortalecimento para que ela também, ao voltar para a realidade dela, ela possa ir aos poucos se encontrando com o arco-íris. Então, foi muito válido tudo aquilo que você nos orientou. E claro, nós não queremos encerrar aqui, né? Queremos ter outros momentos, outras oportunidades e sim
no futuro próximo, quem sabe aí ter a presença sua aqui, né? Claro, depois que tudo isso passar, para que assim também todo o teu conhecimento possa ser partilhado, não somente por meio da internet, mas também por meio da sua presença. Mas louvado seja Deus que a gente tem esses meios, né? Que chegam e que também contribuem e que assim nos fortalece também. Então, muito obrigado. Deus abençoe, Deus ilumine aí a sua missão. Louvado seja Deus por assim ter pessoas conforme você, que assim conjuga aí todo o seu trabalho com a experiência de fé também, né? Então isso muito enriquece a gente também de poder trazer um profissional conforme você, que hoje brilhantemente aí contribuiu com todos nós. Então, muito obrigado, viu? Deus abençoe muito aí a sua missão e todo o seu trabalho. Obrigado, Padre. Obrigado, Diácono. É uma alegria realmente para mim. E é fundamental realmente que aqueles que estão buscando realmente né, percebam a importância de se ter um profissional que tenha realmente um conhecimento psicológico. Porque eu sou católico e graças a Deus, católico, mas é uma psicologia que hoje em dia, infelizmente, abandonou essa dimensão espiritual, né? A gente vê uma psicologia muito, muito militante, né? E a gente abandonou esse sentido espiritual, abandonou isso é fundamental. Para a gente encerrar esse nosso momento. A gente tem um delayzinho no finalzinho, mas a gente consegue imaginar que um pouco depois a gente acompanha. E trabalho por dedução. Obrigado a todos aqueles que acompanharam a gente também aí. O Senhor esteja convosco. Ele sabe o meio de nós. Desça sobre todos nós, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, nossa padroeira, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Obrigado, Felipe.